Olá pessoal, vamos para a nossa aula ainda falando das principais fórmulas. Agora a gente vai ver as principais funções, né? Agora a gente vai ver as funções soma C e soma C. Essa função soma C e soma C, ela nada mais é do que uma junção da função soma e da função C. Bom, contar uma breve história dessa função. Uma vez eu estava numa empresa de telecomunicações, eu era funcionário de uma empresa, se não me engano, em 2010. Tinha uma equipe de consultores altamente renomados lá na empresa. Eles estavam dando consultoria na parte financeira e um deles, eu vi que ele estava quebrando a cabeça para fazer a soma de um recurso da empresa, mas que ela aparecia várias vezes. Então, por exemplo, aparecia em janeiro, em fevereiro, 5 vezes em março, 10 vezes em abril. E ele estava caçando na planilha um por um para tentar trazer essa soma agrupada aí por esse recurso, né, por esse critério. E aí eu percebi que ele estava tentando resolver esse problema para ele. Eu fui expor que a gente poderia fazer de uma forma diferente, muito mais prática, que era utilizando a função soma-C. E ele, nossa, foi um resultado muito bom, ele adorou, gostou, foi muito útil nas análises dele e isso economizou muito tempo para ele lá na consultoria na empresa. Então, eu acho essas duas funções, elas são muito importantes, são muito utilizadas nas empresas, né? E caem em alguns testes de emprego, mas não em todos, não muitos. Mas nas empresas, na utilidade prática, ter o conhecimento dessas duas funções é um diferencial enorme, ainda mais com o avanço das tabelas dinâmicas, né, que a gente não vai abordar aqui, que é um recurso um pouco mais avançado, mas tabela dinâmica é como se fizesse um agrupamento meio que automático, mas eu acho que ele é ele poderia ser mais inteligente. Eu prefiro fazer utilizando as funções, e a soma C e soma C é fantástico para a gente fazer a soma de alguns itens, né, relacionado com alguns critérios. Então, a gente vai ver esse exemplo aqui na aula de agora, aqui nessa aula. Eu separei aqui um exemplo, uma tabela, né, uma tabela de vendas na papelaria X, onde a gente tem a data, a gente tem o nome do vendedor, tem o nome do produto e as vendas. Então, se a gente observar aqui, a gente tem 3 vendedores, né, José, Maria e João, e a gente tem 2 produtos, apenas caneta e lápis, e a quantidade de vendas que cada um fez nesse determinado dia. Então, por exemplo, no dia 5 de janeiro, José vendeu 22 canetas. No dia 5 de janeiro ainda, Maria vendeu 14 canetas. No dia 6 de janeiro, João vendeu 32 canetas. No dia 7 de janeiro, o João vendeu 50 lápis. O José vendeu 27 lápis. No dia 8 de janeiro, José vendeu 26 canetas. No dia 8 de janeiro, a Maria ainda vendeu 12 lápis. Tá? E aqui eu separei em dois resumos aqui, um que a gente vai utilizar o soma C e no outro que a gente vai utilizar o soma C. Bom, então a função soma C, vamos começar por ela, é quando a gente quer fazer a soma relacionada à soma de uma variável, né? Então aqui a gente está falando que vendas é uma variável, é um campo, né? Uma coluna aqui. Então a gente quer fazer a soma dessa coluna, mas a gente não quer pegar a soma de todas as vendas, a gente quer pegar apenas a gente quer ver quantas vendas um vendedor fez, né? Então a gente quer, qual é o problema que o exercício em questão é o seguinte, que quando a gente informar o nome do vendedor aqui, nessa célula amarela, na J4, onde está informe o vendedor, automaticamente o Excel vai retornar para a gente aqui na célula de baixo, na J5, qual é a quantidade de vendas que aquele vendedor fez nessa tabela de vendas da papelaria X. Tá? E a diferença entre a função soma-C e a função soma-C é que na função soma-C a gente utiliza apenas um critério. Né? Então, por exemplo, eu quero saber as vendas de um vendedor em específico. Só uma variável que a gente vai utilizar
para fazer essa soma, esse agrupamento de vendas, né, para trazer a soma. E já na soma Cs, a gente utiliza mais de um critério. Não importa, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 8 critérios, não tem limite, tá? Então, na soma Cs a gente pode, por exemplo, que é a questão do exercício aqui, a gente pode querer fazer a soma de vendas do vendedor de um produto específico. Então imagina que tem uma loja que faz venda para mais de uma cidade e de produtos diferentes em estados diferentes. Então essa função soma-Cs é muito importante quando a gente vai mostrar essa informação para a diretoria ou até mesmo para a gerência, onde a gente cria um relatório até que dinâmico, porque aí ele altera, fica fácil a visualização dessa informação de vendas. Então, se quiser controlar a venda por vendedor e produto, a gente consegue controlar através dessas funções. Tá? Então, são duas funções muito utilizadas no meio empresarial e é um diferencial saber delas. Tá? Por isso que a gente vai explorar um pouco mais elas aqui. Tá? Bom, vamos lá. Então, aqui a gente vai começar com a função soma-C, né, onde a gente quer que, ao informar o vendedor, ele vai retornar para a gente as vendas aqui. Vamos colocar um vendedor qualquer. Por enquanto está sem fórmula aqui na célula J5. Vocês reparam que está em branco. Bom, eu vou colocar primeiro a fórmula, depois a gente brinca com o nome dos vendedores aqui, para ele agrupar o número de vendas. Bom, vamos lá. A função, ela chama soma-C mesmo, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, eu não estiver lembrando, só clicar aqui no assistente de função, aqui nesse inserir função, digita parte do nome dela, soma C, e coloca ir aqui, ele já traz pra gente a função e utiliza o assistente, mas eu prefiro ir direto, né? Como a gente já sabe que a função chama soma C, então a gente vem aqui, coloca o igual para chamar a função soma C, abre parênteses, é sempre assim, a gente chama uma função, abre parênteses, para a gente colocar os argumentos dela ali dentro. E aí a gente repara aqui que tem as partes da função, né? Então, soma C, abriu parênteses, ele tem 3 partes, as partes estão separadas por ponto e vírgula. Então, primeiro, a gente tem que colocar o intervalo, tá? O intervalo do critério, ou seja, aqui a gente vai selecionar a coluna dos vendedores, porque o nosso critério aqui é o vendedor. Então, eu vou selecionar a coluna aqui. Na verdade, o intervalo de células onde estão os vendedores, estão aqui. Tá? Ele já selecionou aqui automaticamente, da C5 a 2 pontos C11. Lembra aquilo que a gente viu? Que o 2 pontos, ele ligava uma célula até a outra e pegando tudo que estava ali dentro. Ele pega esse grupo de células, esse intervalo de células que está ali dentro, ele coloca aqui dentro da função. Então vamos lá, a gente já colocou a primeira parte, dá o ponto e vírgula. Tá? Agora a gente vai para a segunda parte, é o critério. Qual é o critério? Né? Então a gente define onde está esse critério. Então aqui a gente pegou o intervalo desses critérios e aonde que a gente vai falar assim, olha, não, eu quero José, Maria e João. Né? Aqui no nosso caso é nessa célula que está em amarelo aqui em cima, então eu vou dar um clique aqui, ou seja, o Excel vai pegar aqui, né? Ele vai ver o seguinte, nesse intervalo, ele vai pegar esse nome que tiver aqui dentro, que a gente vai colocar depois, ele vai procurar esse nome dentro desse intervalo de células aqui de critério. Vou dar ponto e vírgula e ir para a terceira e última parte da função soma-C, que é o intervalo soma, ou seja, qual é a coluna, onde estão os dados que ele tem que fazer essa soma. Bom, onde que estão os dados das vendas? Estão aqui, nesse intervalo de célula. E aí o que o Excel vai fazer? Eu vou fechar o parênteses, tá? Mas o que o Excel vai fazer? Ele percorre a matriz e ele vê o seguinte, bom, se o nome que está aqui dentro, no caso da célula G4, ele é igual ao primeiro registro aqui dessa linha, se for igual, ele vai pegar esse número e ele guarda ele. Se o segundo for igual, ele pega o segundo e guarda, e vai fazendo a soma. Tá? Então, é só importante a gente observar que o Excel ele faz essa varredura por linha, tá? Ou seja, ele confere esse e pega esse se atender ao critério. Confere, pega. Tá? Bom, já fechamos o parênteses aqui. Eu vou dar um Enter. A fórmula já está calculada. Tá? 0 vendas, porque a gente não tem nenhum vendedor com o nome em branco.
Agora vamos fazer um exemplo. Vamos pegar o José. Vou colocar aqui José. Se colocar José, ele traz 75 vendas, porque ele está somando aqui o 22, ele está somando 27 e ele pegou 26. Então 22 mais 27 mais 26 deu 75 mesmo. Vamos pegar outra agora. Vamos pegar a Maria. A Maria, a gente tem aqui 14 vendas, mais 12 teria que dar 26. Vamos ver se dá isso mesmo. Vou colocar aqui Maria, 26 vendas, perfeito. E por fim, vamos colocar o João. Ops, estava digitando no lugar errado. Colocar o João aqui. 82 vendas, perfeito. Então a gente observa que o soma C, ele faz a soma utilizando um critério específico. Então se a gente pegar só a função soma, vou pegar aqui, ó, só a função soma sem soma C, que a gente já viu a função soma, eu vou pegar todas essas vendas, ele vai retornar para a gente 183 vendas. Mas a gente não quer, o exercício não exige todas as vendas, que é apenas as vendas de um vendedor em específico. Isso é muito importante, né, em relatórios gerenciais, relatórios para a diretoria, muito utilizado no meio empresarial. Tá? Então a gente, deixa eu apagar essa função soma, a gente tem aqui já a função soma C. Perfeito. Agora que a gente aprendeu a função soma, a gente aprendeu a função C, né? O C ele está relacionado a um critério. Se for um valor específico, alguém, qual é o resultado que isso retorna, né? Por isso que é o C. E aqui o soma C que a gente viu é um critério. Qual é o critério? A gente está pegando o vendedor, apenas esse. Agora, se a gente quiser o agrupamento das vendas por vendedor e por produto, ou seja, eu quero só saber quantas vendas o José fez do produto caneta. A gente tem que utilizar a função soma C, ou seja, é onde ele agrupa as vendas, né? Ele faz a soma das vendas, mas com mais de um critério. A gente vai ver que a estrutura é um pouco diferente dessa soma C que a gente já viu. Vamos observar, aqui eu vou deixar em branco de novo, tá? Vou colocar aqui, a gente vai escrever a função junto. Então a gente vai ver, ó, o nome da função é soma Cs mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui, igual a soma Cs. Quando coloca, e aí é importante a gente sempre notar que o Excel, tudo ele mostra pra gente, ele tem a descrição. Então aqui ele fala, adicione as células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios. E aí ele vai fazer a soma de acordo com esses critérios. Então eu vou abrir o parênteses, tá? Aí aqui a gente observa que ele tem, aqui ele mostra 3 partes, mas na verdade a gente tem que ter uma parte que é obrigatória, que é sempre o intervalo soma, e depois a gente vai ter mais quantas partes a gente tiver de acordo com o número de critérios que a gente tiver. Então se a gente tiver 2 critérios, a gente vai ter uma parte que é o intervalo da soma, 2 partes que é relacionado ao, é sempre assim, ele tem, vamos construir junto aqui. Então, primeiro de tudo, na função soma C, o intervalo da soma ficava por último, tá? Porque era um critério só, ele fica por último. No soma C, aqui o Excel que determinou isso, né? Já vem programado pra gente. No soma C, essa função, a gente tem que colocar o intervalo da soma em primeiro. Então, a gente colocou igual soma C, abriu parênteses. Vou pegar aqui o intervalo das vendas que a gente quer somar, ou seja, já ficou selecionado aqui da E5, 2 pontos E11, pegando da célula E5 até E11. Vou colocar ponto e vírgula. Agora o que acontece? Sempre a gente vai ter o intervalo de critérios e a gente vai ter o critério. Então, por exemplo, o que é um intervalo de critérios? O intervalo de critérios é onde está o critério em questão. Então, aqui a gente vai colocar o critério vendedor, né? Aonde, não selecionei aqui vendedor, não seleciona aí por favor, mas aonde que está o intervalo do critério vendedor? Ele está aqui nessa coluna C, né? Então o que a gente tem que fazer nesse momento? A gente tem que primeiro vir e selecionar esse intervalo de critérios que a gente quer do vendedor, tá? Ele vai selecionar, ele já vem, preenche aqui na fórmula pra gente, vou dar o ponto e vírgula. Agora ele pede pra gente informar para o Excel onde está esse critério, onde que ele vai buscar esse valor para ele procurar nesse intervalo que a gente já definiu. Aonde que está? Ele está aqui, informe o vendedor. Vou clicar aqui, tá? Ou seja, ele já preencheu célula J9.
vou dar ponto e vírgula. Agora ele vai para o segundo critério nosso, que no caso é o produto, né? Se a gente quisesse, a gente poderia ter parado no primeiro, só que aí a função ficaria igual soma C, né? Mas como a gente está vendo soma C com mais de um critério, a gente vem aqui para o próximo critério. Então, quando dá ponto e vírgula, a gente está falando que a gente está indo para uma outra parte aqui, tá? Então, agora a gente vai querer o critério produto, né? Então, primeiro, onde que está o intervalo do critério produto? Ele está aqui na coluna D. Então, a gente vai selecionar aqui o intervalo do critério produto, certo? Ele vem já preenche na fórmula, da D5 até a D11, vou dar ponto e vírgula, e ele pergunta para a gente, onde que está esse critério? Onde que está onde que eu tenho que buscar o valor, né? Pegar esse valor de referência para buscar nesse intervalo que você definiu. A gente deixou aqui no informe produto, então eu vou clicar aqui, ele é na célula J10. Cliquei aqui, célula J10, perfeito. Agora é só fechar o parênteses, que a gente acabou, não quer mais. Se tivessem outros critérios, a gente ia continuar preenchendo. Mas como não tem, a gente fecha aqui o parênteses, vou dar Enter para a gente ver o que acontece. Está zerado, volto a repetir, porque não tem nenhum vendedor em branco e nenhum produto em branco, tá? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, olha, a gente tem o José, ele vende caneta no dia 5 de janeiro e ele vende caneta no dia 8 de janeiro também. Então vamos fazer esse teste com ele. Então, se a gente imagina que a gente esteja numa tabela com milhares de linhas aqui, a gente queria saber as vendas de caneta que o José fez, né? Como que a gente vai fazer? Aqui a gente já programou a fórmula aqui para isso, onde ele vai retornar para a gente, aqui nessa cor um pouco marrom, e aqui em cima a gente vai informar o vendedor e a gente vai informar o produto. Tudo isso porque a gente já programou para ele retornar o resultado aqui de acordo com essa função. Então vamos lá, eu vou colocar aqui informe o vendedor. Vou colocar José. Pode ver que quando a gente colocou José, ele não retornou nenhuma venda. Porque aqui nesse momento, nesse cenário que a gente criou, ele está querendo achar o vendedor José que vendeu o produto em branco. Tá vendo? Porque não tem nenhum texto aqui, ou seja, tem 0 vendas. Então agora que eu vou digitar caneta. Vamos lá. Então, vendas de caneta que o José fez. Ele retorna 48 para a gente, porque a venda do dia 5 de janeiro, que ele fez 22 vendas de caneta, e a venda do dia 8 de janeiro, que ele fez 26 vendas de caneta. E aí aqui a gente consegue agregar essa informação aqui. Tá? Deixa eu ver se dá para a gente brincar com mais... não, porque eles não estão se repetindo. Senão a gente brincaria aqui com outro vendedor, outros produtos, enfim. Bom, só para a gente ver aqui, ó, o José aqui no dia 7, ele vendeu lápis. Vamos supor que ele tivesse vendido caneta, tem que aumentar esse valor aqui. Tá? Vou colocar caneta. Aumentou, 75. Aí ele está pegando a venda, ele agrupou aqui também. Então, o que o Excel faz? Ele pega esse valor, busca aqui, pega esse valor, busca do produto, e ele retorna o agrupado aqui de vendas. Ele faz o cálculo para a gente e retorna aqui nessas células que a gente pré-definiu. Bom, pessoal, essa aula era isso. Espero que vocês tenham entendido. Essas funções não são simples, tá? A gente precisa de muito treino, muita prática para a gente dominar essas funções. E qualquer dúvida me manda, por favor. Tenho certeza que você consegue. E bons estudos. Fico no aguardo do seu comentário, da sua dúvida, para a gente batalhar junto aí nessa caminhada. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.